Continuando aí, ó, vocês vão fazer a mesma coisa com a segunda imagem e vocês vão fazer a mesma coisa, ó, com a terceira imagem. Sempre destacando a frase e a oração como a gente fez na primeira, tá bom? Então, pessoal, na página 94, seguindo aí, nós vamos falar um pouquinho sobre verbete, né? Verbete, depende de como a pessoa pronuncia. Que são, né, essas palavras que nós temos o recurso aí utilizado no dicionário. São as palavras, né, que a gente encontra em destaque no mesmo. Então, vamos ler aí juntos? E, nesses momentos, dúvidas surgem, tais como a maneira correta de grafar essa ou aquela palavra. Quando isso acontece, temos um grande aliado, o qual podemos e devemos consultar sempre, que é o dicionário. Vamos aprender a seguir um pouco mais sobre ele? Então, vamos lá. Que o nosso alfabeto é constituído de 26 letras, isso já sabemos, e que as palavras contidas no dicionário aparecem organizadas em ordem alfabética também. Mas você sabe o porquê dessa organização? Ela serve para facilitar a nossa busca. Nas páginas do dicionário, há duas palavras que se destacam e normalmente vêm expressas no canto direito e no canto esquerdo. Elas são denominadas palavras-chave, pois serve para orientar nossa consulta, indicando a primeira e a última palavra de cada página. As palavras do dicionário, todas que aparecem em destaque, recebem o nome de verbete, tá? Então, se vocês nunca haviam percebido isso, né, no canto esquerdo e no canto direito tem sempre uma palavra de destaque que facilita, né, a nossa busca. Então, vamos marcar juntos aí, ó. Verbete é o gênero textual informativo com o objetivo de explicar uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. A sua linguagem segue as normas padrão da língua com alto nível de formalidade. Como são destinados à consulta, são normalmente curtos e objetivos, facilitando o acesso do entendimento, tá? Vamos marcar aí. Aí vocês têm até um exemplo, ó, aqui embaixo, né? Mostrando, ó, a palavra negritada, tá bom? Aí na página 95 tem uma pequena explicação de como a gente pode encontrar essa palavra, ó. A palavra procurada em destaque e logo à frente dela a sua separação silábica. A presença de algumas letras que surgem abreviadas e elas representam informações importantes que devemos saber sobre a palavra em estudo. Por exemplo, ó, aqui tem a abreviação de algumas palavras, né? E quais são, ó? Adjetivo, substantivo masculino, substantivo feminino, verbo, singular e plural. Os significados que a palavra em questão possui numerados. Alguns dos significados trazem exemplos, tá? Então, aí nós temos um exercício resolvido na questão 29, ó. No verbete a seguir, aponte os elementos que compõem esse gênero textual. Então, nós estamos aí falando de mensagem. Aí aqui, ó, ele dá várias explicações sobre o que pode ser uma mensagem. Mas a gente tem que estar atento, porque cada número desse tá dando uma informação sobre a mensagem. Mas essa numeração, ela vai ser usada de acordo com a intenção. Lembra que na aula de segunda-feira nós fizemos uma atividade em que vocês deveriam achar o significado da palavra em destaque e que ela deveria ter sentido com o texto? Então, a gente tem que usar esse exemplo, né, de acordo com o contexto em que ela está inserida.
Na sequência, aí na página 96, nós temos um texto que se chama A Mudança. Vamos ler juntos? A gente veio para a cidade e trouxe tudo o que tinha. Latas de plantas, umas 5 galinhas num baú, um banco, camas, guarda-roupa sem porta. Pusemos tudo no caminhão. O menino veio segurando o cachorrinho. O papagaio também veio. Tinham contado lá na roça que a gente vivia. Desculpa, gente. Tinham contado lá na roça que a cidade tem de tudo: trabalho, oficina, hospital, escola, ônibus. Lá onde a gente vivia não dava mais para ficar. Era só capinar, colher, trabalhar para os fazendeiros ganhando uma miséria. Então resolvemos mudar. Aqui a vida não é fácil. Arranjei trabalho na fábrica e controlo as máquinas. Faço todo dia a mesma coisa, o dia inteiro. Cansa mexer nas máquinas sempre do mesmo jeito. E se a gente se distrair, fica sem os dedos. Ganho pouco e tenho de morar onde o aluguel é barato. A casa é bem simples e tem um pedaço de terra onde a gente plantou umas ervas de chá, couve, cheiro verde. O dinheiro não dá para comprar muita coisa. Até os meninos pequenos trabalham. Às vezes penso em voltar para a roça, mas aqui meus filhos podem estudar. Tem um muito esforçado que trabalha no supermercado e já está na 8ª série. Na roça, a vida é sossegada, tem muita natureza. Não tem perigo de assalto, mas a vida só é boa para quem é dono da terra. Lá, a nossa vida não tem esperança nenhuma. Parece que ninguém liga para o povo da roça. Então, crianças, agora a gente tem aí uma análise e reflexão com a interpretação do texto. O título do texto pode ser interpretado de 2 maneiras e explique essas possíveis interpretações, tá? 31. Quem é o narrador desse texto? E qual o motivo da mudança dessa família da roça para a cidade? 33, na página 98. É possível perceber que o narrador considera haver um lado bom e um lado ruim de morar na roça. Explique por que existe, esse paralelo feito por ele. Por que ele acha que tem coisas boas de morar no campo e tem coisas boas de morar na cidade. 34. A seguir, destaque o trecho em que o narrador faz uma referência à cidade. Então, nós temos aí, lá onde a gente vivia, não dava mais para ficar. Seria essa? Aqui a vida não é fácil. Arranjei trabalho na fábrica e controlo as máquinas. Será essa? Mas a vida só é boa para quem é dono da terra. Lá a nossa vida não tem esperança nenhuma. Tá bom? Vocês vão destacar, Vocês podem marcar, circular, como vocês preferirem. No 35, vocês vão aponte um trecho do texto em que o narrador expõe sua opinião. Qual é a parte do texto lá em que o narrador se coloca, Em que ele pontua a opinião dele? Vocês vão escrever aí. Na sequência, nós temos aí um outro teorizando que a gente vai observar, após ler aí, a gente vai observar as terminações das 2 palavras em destaque. Então, leia o trecho a seguir e preste atenção às palavras em destaques nele. Então, nós temos aí, a pessoa vive na roça, está em contato direto com a natureza, trabalha no campo e, por isso, é uma camponesa. Então, nós temos 2 palavras aí, Quando a gente pronuncia em voz alta, natureza e camponesa, a gente tem a impressão que elas são escritas da mesma forma. Mas por que será que uma é escrita com Z e outra é escrita com S?
O que você notou em relação às palavras natureza e camponesa? Vocês vão escrever aí essa observação. E na sequência, já dando uma explicação, por que é escrita com Z. E escrevemos com Z as palavras que surgem a partir de um adjetivo. Olha aí, ó. Triste, tristeza. Belo, beleza. Esperto, esperteza. Então, elas jamais seriam escritas por S, né? Porque elas estão derivando de um adjetivo, tá bom? Para ajudar vocês. Continuando aí, ó, na página 99, nós temos o seguinte. E escrevemos com ESA, usando S, as palavras que indicam nacionalidade e título, como, por exemplo, japonesa, holandesa, baronesa, duquesa, tá? Então, essas palavras não poderiam ser escritas com Z, apenas com S. Mas atenção! Existem 2 títulos que se escrevem com ESA, porque a palavra primitiva é um adjetivo. Nobreza, que tem origem de nobre, e alteza, que tem origem de alto. Para a gente treinar um pouquinho, né, sobre o que nós estamos falando, na questão 36, vocês vão completar as frases com as palavras que são formadas a partir de um adjetivo. Vocês observem que em cada frase nós temos à frente uma palavra em destaque, que é o adjetivo, tá? Vocês vão completar todas elas de acordo com as palavras que estão aí no parêntese. Na página 100, fechando aí na questão 37, de acordo com as bandeiras dos países, vocês vão completar as frases, né? A mulher que nasce na... Que bandeira é essa? Seria a bandeira da França. Então, a mulher que nasce na França é francesa, ó. Tá? Vocês vão completar. E temos a sequência dessa atividade na página 101. Então, na 101, nós terminamos aqui na letra J e a nossa atividade se encerra aqui, tá bom? Caprichem, pesquisem, façam devagar, tem bastante coisa para fazer e já já eu volto com a correção. Beijos!